Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o canal. Hoje, quem vai dar notícia boa para você não sou eu, Luan. É o próprio ministro Roberto Barroso. Vamos acompanhar no detalhe o que ele disse no final da sessão plenária que aconteceu no dia 14 de março, garantindo aí data da revisão da vida toda. E você vai entender tudo no vídeo de hoje. Eu bem entendi o ponto. Muito obrigado, ministro André. Ministro Zanin, Vossa Excelência teria um voto breve ou preferiria votar na próxima? Aí eu transferiria para o início da sessão na quarta que vem. Nós temos revisão da vida toda, mas concluiríamos esse julgamento e, na sequência, faríamos revisão da vida toda, que também não quero deixar essa matéria em aberto indefinidamente. Pois não, ministro Zanin? Eu acho melhor, senhor presidente, talvez continuarmos na próxima sessão. Especificamente em relação a esse aspecto da regulamentação do fundo, sem antecipar uma posição, mas o que me parece para reflexão é que talvez estejamos indo muito além do objeto. E aí você vê, né? Ele já dá o primeiro indicativo de que ele não quer deixar a revisão da vida toda em aberto. Mas ele volta a falar para deixar isso claro para você. E você vai acompanhar aqui no vídeo comigo. A respeito do tema. Ok. Então, nós vamos, para todos poderem se programar, inclusive os advogados, nós vamos retomar esse julgamento na quarta-feira, no início da sessão. Se concluirmos, passamos para a revisão da vida toda, e se não concluirmos, a revisão da vida toda será julgada na quinta-feira. Mas, um pouco a política que eu tenho adotado, de uma maneira geral, é decidir as questões, inclusive as que são penosas, porque a gente tem que decidir as coisas. Ok? Agradecendo a presença de todos, inclusive dos senhores advogados, E é como eu vinha dizendo, gente, a gente estava com um cenário muito favorável para que isso acontecesse. E é por isso que eu vou colocar aqui para vocês, como de costume, o calendário na tela e explicar o que foi que ele falou. Quando você vê ali no vídeo, né, o vídeo da sessão plenária, a gente voltando aqui rapidamente só para poder dar uma olhada, os temas que estão sendo julgados em conjunto é a ADPF 743, 746 e 857 em conjunto. E aí eles estavam no meio desse julgamento, estava acontecendo no dia 14, que foi a sessão plenária aqui que a gente estava ouvindo nesse instante, e esse tema estava sendo julgado em conjunto aqui, ó, mas ele não terminou, tá? E como é que eu sei que ele não terminou? Xizinho aqui do lado, e vocês acabaram de ouvir também o vídeo na íntegra. Então, o julgamento retoma no dia 20 com esses três temas julgados em conjunto, com a pauta já em andamento, tá? Então tem alguns votos a serem dados desse tema, e ele garante que o próximo tema será o da revisão da vida toda, tá? Além disso, diz que se não der tempo, revisão da vida toda será julgada até o dia 21. Então, como eu falei para vocês desde o início do mês, a gente estava num cenário muito favorável de pauta para que isso acontecesse. O ministro Barroso não está fazendo um favor, é que estava ficando realmente feio e insustentável para ele manter essa situação. E por que eu estou dizendo isso? Poxa, o julgamento da revisão da vida toda vem sendo adiado desde o dia 1º de fevereiro sem nenhum motivo aparente. A gente já trouxe aqui no canal, inclusive, que outros julgamentos estão sendo incluídos na frente da revisão da vida toda sem aí um tipo de prioridade especificada. A gente sabe que a revisão da vida toda, em sua maioria, envolve direito dos idosos e tem aí a prioridade na tramitação. Então, muitas questões que não têm essa prioridade estão sendo colocadas na frente da revisão da vida toda, inclusive o julgamento dessas ADPFs em conjunto, que falam sobre política do meio ambiente. Certo, é necessário discutir as políticas do meio ambiente e tudo mais, mas a verdade é que tem pessoas no hospital, idosos morrendo, necessitando da revisão da vida toda para ter uma melhoria na sua vida, para ter uma melhoria aí no seu acréscimo salarial. Então, o que a gente tem na prática? A gente volta para o julgamento do dia 20/3, que a gente vai ficar ligadinho aqui com vocês. E esse julgamento do dia 20/3 certamente ainda vai demorar um pouco, não vou ser aí hipócrita com vocês. Então a gente vai ter aí a demora ainda desse julgamento, podendo inclusive levar a sessão inteira do dia 20/3, pois o tema das ADPF julgadas em conjunto, ele não é um tema pacífico, de muito difícil trato pela corte e com a dificuldade realmente de ponderação significativa. No entanto, ele certamente deve acabar no dia 20, garantindo aí que pelo menos a revisão da vida toda
seja pautada como um primeiro processo do dia 21. E eu digo isso não só da minha cabeça. Existe uma pressão muito significativa dos advogados que atuam como terceiro interessado, tá? Como amicus curiae, amigo da corte, aqueles que ajudam ali a desenvolver a temática relacionada à revisão da vida toda. Por quê? Todas as vezes que a revisão da vida toda ela é pautada, esses advogados precisam se deslocar até o plenário do STF para estar lá, para sanar alguma dúvida, trazer alguma orientação, tirar alguma questão. E toda vez que eles têm feito isso, eles têm aí dado com a cara na porta. A revisão da vida toda não acontece, o julgamento não acontece, e até por isso a fala do ministro Barroso teve cuidado de dizer não, para que todos se organizem e tudo mais, porque o que tem acontecido na prática? Os advogados têm ficado muito chateados pelo fato de estar custeando esse valor de maneira significativa para estar viajando a Brasília, com deslocamento de passagem aérea, hotel, muitas vezes deslocamento, inclusive de última hora. Por exemplo, a revisão da vida toda foi pautada no mês passado e teve 2 datas diferentes. Datas essas que não foram cumpridas, entendeu? Então, em julgamentos que não necessariamente foram germinados, como é, por exemplo, do dia 20 e do dia 21. Muito difícil de se organizar. Inclusive, alguns aposentados e pensionistas também têm feito caravanas para poder estar lá no plenário e fazer aquela pressão. Pressão essa que é muito bem-vinda, mas quando a corte não faz o julgamento, demonstra desrespeito. E aí você vê, né, que ele fala ali com muito cuidado, né, que as questões relacionadas à revisão da vida toda, elas são questões como outras difíceis, né? Questões controvertidas, questões difíceis, sensíveis, mas que eles, como corte, têm que decidir, e de fato tem que decidir. O ministro Barroso estava se furtando de fazer isso, e a presidência do STF estava agindo de maneira muito negligente ao fazer aí as remarcações. Então, na prática, o que a gente tem é julgamento da revisão da vida toda, certamente acontecerá entre os dias 20 e 21. Eu acredito de verdade que dia 21, devido ao fato de que os julgamentos em conjunto que retomarão, que são os da ADPF 743, 746, 857, não terminarão na sessão do dia 20, logo no início dessa sessão, ou seja, ela deve se arrastar até o fim da sessão e jogará a revisão da vida toda para o dia seguinte. Lembro a vocês que a gente vai estar acompanhando a sessão do dia 20 e trazendo para você notícias de qualidade e excelência para que você fique atento ao que aconteceu com a organização da pauta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente te espera no próximo vídeo, mas você precisa compartilhar esse vídeo. Isso é uma vitória do aposentado e pensionista. Essa decisão ela vai sair e vai sair favorável ao aposentado e pensionista, eu não tenho dúvida disso, senão a gente vai estar diante do maior escárnio jurídico e a gente vai estar aqui para combater com vocês. Semana que vem é semana de luta, a gente vai estar trazendo conteúdo sobre a revisão da vida toda, lembrando para vocês os resumos, porque dessa vez deve ser para valer. Dia 21 a gente se encontra acompanhando o julgamento na íntegra. Muito obrigado.